Muito bem, boa noite a todos mais uma vez. Vamos para o nosso bom e velho livro de Juízes. Eu confesso aos irmãos que o título da mensagem é um pouco complicado. O teor da mensagem também é difícil. O título da mensagem de hoje, irmãos, é um título pesado. E não é um título tão agradável para o pregador chegar, né? Quando a gente tem que pregar uma mensagem dessa, não é com o coração endurecido de maneira alguma, com os olhos secos, né? Mas a verdade é que Deus primeiro fala com a gente, nos corrige, e a gente precisa replicar a mensagem do nosso Deus, por mais dura, amarga, às vezes que ela venha a ser. E o título de hoje, diante do nosso texto de Juízes 8, 1 a 21, um povo difícil. Um povo difícil. Você já tem feito a leitura de Juízes? O povo de Israel é um povo difícil. Admitir isso não é um problema para mim, nem para você. O povo de Israel é difícil. Mas a verdade é que não é só o povo de Israel que é um povo difícil. O povo do Senhor como um todo, isso inclui eu e você, é um povo difícil. Eu não sei se você talvez já teve a experiência, já se viu decepcionado diante de algo que você queria muito. Por exemplo, na área profissional, você se preparando ali para ingressar no serviço, na vida profissional, você começa a pesquisar alguma empresa, você fala, eu quero trabalhar em tal área, tal empresa é renomada nessa área. Então você se prepara, você estuda, você faz tudo o que é necessário para que quando você for se candidatar à vaga daquela empresa, a empresa te escolha, né? Chame você. E você sonha com aquilo. Você se preparou, você fez de tudo. Você sabe que a empresa, você que está de fora, sabe que a empresa é conceituada, tem uma fama naquele ramo, então você se qualificou e de repente chega na hora você consegue a vaga. Mas quando você consegue a vaga e começa a ganhar experiência não mais externa pelo que você ouvia, mas interna, pelo que você vê, aquela empresa tão maravilhosa começa a se tornar uma empresa um tanto difícil. Você descobre que internamente toda aquela maravilha que era dita para fora das portas da empresa era só um cenário. Você vai descobrir ou descobre que dentro dessa empresa tão maravilhosa possui pessoas superiores, encarregados que são tanto quanto sem tato, que na hora de fazer a exigência te pressionam, te humilham, te cobram mais do que deveriam. Quando você faz algo errado, então, e quando você acerta, ninguém vem para te elogiar, para te enaltecer. Você começa a perceber que toda aquela maravilha não é bem assim essa maravilha. Existem pessoas vingativas, pessoas invejosas, briguinhas, disputas, invejas, questões de injustiça. Existe muita gente preguiçosa dentro da empresa. Gente que fala demais, que promete o mundo e o fundo e o tempo vai passando e você não vê as coisas acontecendo. Então você se vê frustrado e decepcionado, uma vez que você antes almejava tanto, agora tendo a realidade interna daquela empresa, você se frustra e se decepciona. Que situação difícil. Isso também acontece na escola ou na faculdade, quando você está ali, você começa a participar ou a estudar e você nota que pessoas formam grupos e você está de fora muitas vezes dos grupos e você fica almejando, eu preciso entrar, eu preciso fazer parte daquela equipe, daquele grupo de pessoas que aparentemente são pessoas descoladas, inteligentes, pessoas cultas, eu quero ser descolado também. E você faz de tudo, então você entra no grupo e você descobre que depois de pouco tempo, que dentro do grupo, aquelas pessoas também, elas falam sobre coisas que não deveriam falar, são maledicentes, acabam fofocando, são ciumentas, falam coisas imorais. Você então, uma vez que estava fora, queria participar e ter relação com esse grupo. Agora você está lá e você se vê numa situação difícil e fala, puxa, agora eu quero sair e vou ter que ficar me explicando, vão ficar frustrados comigo, você passa a sentir o medo, né, de chatear alguém.
E agora você está encrencado, tendo que lidar com relacionamentos difíceis, coisa que antes você nem imaginava, você achava que todo mundo era bem legal e descolado, culto. Mas ao participar do grupo, ao ter a realidade da coisa, você descobre que é um relacionamento difícil. E assim é na vida profissional, na vida relacionamental, nos nossos amizades. Será que isso acontece na igreja também? Será que no povo de Deus nós encontramos dificuldades para lidar com o que temos que lidar? Afinal de contas, é o povo de Deus, é o povo do amor, né? Não tem dificuldade, irmãos. O povo do amor, da paz, nunca vai ser difícil lidar com o povo do Senhor. Quem dera fosse assim, né? Mas não é bem assim. A verdade é que, infelizmente, e eu acredito que a maioria aqui já tem maturidade, experiência, e já descobriu, talvez bem cedo, que o povo de Deus é, por vezes, sim, um povo difícil de lidar, um povo que muitas vezes nos decepciona, aonde também a fofoca, a maledicência, os ciúmes, a inveja, o egoísmo, o orgulho, desejo de vingança, estão bem presentes. Com certeza você conhece alguém que já fez parte da igreja, do povo de Deus, mas no meio do caminho não suportou ter que lidar com as dificuldades do povo de Deus. No começo foi até uma maravilha, mas quando as diferenças e as indiferenças começaram a surgir, a frustração e a decepção os levaram a sair fora. Aqui. E eu não quero que você entenda mal, eu não quero que você pense que eu estou dando razão para essas pessoas que saem. Não, mas nós não podemos ignorar a realidade, a triste realidade, de que o povo de Deus, por vezes, sim, é um povo difícil. Talvez hoje à noite você está aqui e já está em seu coração, de certa forma, frustrado, um tanto quanto decepcionado pelo que você tem visto, ou tem conhecido da igreja. Talvez abatido, a frustração já está batendo na sua porta. E eu não quero que você, como os outros que desistiram, desista também, não é isso. Ao mesmo tempo, nós não podemos amenizar a realidade de que sim, a igreja, o povo de Deus, é um povo um tanto quanto difícil de lidar. E muitas vezes nos vemos decepcionados, frustrados com o povo de Deus, com os irmãos, com a liderança da igreja. Eu espero que você entenda que o povo de Deus não é perfeito, e sim, é um povo difícil, e que está em processo de transformação contínua. A igreja não é um povo transformado totalmente. E esse processo de transformação é contínuo e às vezes parece que é muito lento. A coisa vai bem devagar. E o texto que nós temos diante de nós esta noite vai mostrar o porquê que o povo de Deus tende a ser tão difícil de lidar. Mais que isso, vai mostrar que Deus, apesar de nós, das nossas dificuldades, Ele continua agindo em nós e por meio de nós. Apesar de toda a nossa dificuldade, de todas as nossas falhas, fraquezas, Deus continua agindo em nós e por meio de nós. Eu quero convidar você para o texto de Juízes 8. Nós vamos ler os versos de 1 a 9, primeiramente, e depois nós seguimos conforme vamos correndo com a mensagem. Versos de 1 a 9 diz assim: Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isto que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar com os midianitas? E discutiram fortemente com ele.
Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote: por favor, deem alguns pães para que estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Ziba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém, os chefes de Sucote disseram: será que vocês já têm Ziba e Salmuna em seu poder, para que demos pão a este exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Ziba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos, com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi para Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhes responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela sua misericórdia e nos ajuda, Senhor, esta noite a examinar o nosso coração, a forma como nós temos andado, se de fato temos sido aquilo que devemos ser, e se encontramos algo que não deve estar em nosso coração, em nossa mente, em nossa conduta, nos ajuda, Senhor, a abandonar, a nos render ao Senhor, à sua palavra, e permitir que o seu Santo Espírito nos mude, nos transforme para o bem do seu povo, para a edificação da igreja e o progresso do Evangelho. Pois nós dependemos do Senhor, somos falhos e fracos, e é a tua mão que nos conduz. Nos ajuda, Senhor, a ser submissos e obedientes a ti, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, irmãos, um texto tanto quanto difícil. Pelo teor da introdução, você vê que o povo de Deus é sim um povo difícil. E por que o povo do Senhor é um povo difícil? Isso não é prerrogativa só nossa, da Igreja Batista Nova Vida, não. É o povo de Deus um todo. A começar aqui por Israel, nós vamos ver que o povo de Deus é um povo muitas vezes difícil, porque muitas vezes somos o que não deveríamos ser. Muitas vezes somos o que não deveríamos ser. Mas apesar disso, o Senhor segue agindo em nosso favor. Apesar de falharmos em como deveríamos ser, o Senhor, Ele age em nós e por meio de nós. E nós vamos ver essa verdade em 3 partes aqui no texto. A primeira está nos versos de 1 a 3, onde nós vamos ver que o povo do Senhor muitas vezes é egoísta e orgulhoso. Segunda parte, de 4 a 9, o povo do Senhor muitas vezes é desagradável, medroso e um povo escarnecedor. E por fim, o povo do Senhor, por vezes, é um povo cruel, rancoroso e vingativo. E nossa história, a história de Gideão, a história desse libertador, que nós chegamos já há alguns dias, alguns cultos, nós já vimos que Gideão foi comissionado por Deus, estava lá se escondendo dos midianitas, mas o Senhor foi até ele e falou: homem valente, homem de guerra. E ele não era até ali, mas o Senhor transforma ele em um homem de guerra, um homem valente, tira ele de dentro do lagar, onde ele estava se escondendo para poupar um pouco de comida, daqueles inimigos tão terríveis que eram os midianitas. O Senhor chama ele, Gideão então confirma se é de fato o Senhor, oferece um sacrifício, uma oferta a ele, e o Senhor recebe, o anjo do Senhor recebe. Ele põe a lã para provar se é o Senhor ou não é, se de fato o Senhor quer que ele assuma a liderança do povo. O Senhor
concede aqueles pedidos dele. No meio da batalha, prestes a combater, nós vimos semana passada, ele está com medo, com 300, o exército era de 32 mil, o Senhor manda um monte de gente embora, 22 mil, um tanto de gente, e ele se vê com apenas 300 homens, e o Senhor fala, com essa turma aí que você vai vencer. E o Senhor vê que ele está com medo e fala, mas se você está com medo, desce até a frente de batalha, e ouça o que eles dizem lá dentro. Eles também estão com medo. E Gideão escuta, né, aquele sonho, e muitas vezes, né, quando as crianças escutam essa história, a história de Gideão acaba aí, né, eles ouvem só da vitória e acabou. Mas infelizmente, quando a gente prega expositivamente, aqui a gente tem que trazer tudo. E essa mensagem tão difícil, né, que nós temos no capítulo 8, muitas vezes as crianças não pegam na sala, né, mas vocês vão pegar aqui hoje. Entender que o povo de Deus é um povo difícil é importante, porque você tem que entender que você não se achega ao povo de Deus, você não deve fazer parte do povo de Deus por causa do povo de Deus, mas sim por causa do próprio Deus. O povo de Deus é por vezes decepcionante e difícil, mas o Senhor jamais. Ele é o oposto de tudo que nós somos, muitas vezes. Não deveríamos ser, mas muitas vezes somos. E por isso os nossos olhos devem estar sempre no Senhor. E aqui no livro, no capítulo 8, os versos 1 a 3, apresenta para nós que os efraimitas, da tribo de Efraim, depois da vitória, né, eles já tinham colocado os midianitas para correr. Gideão, então, ele pede que esses de Efraim cortem a passagem, a fuga dos midianitas que estavam atravessando para fugir pelo Jordão. Ele convoca esses homens para que eles evitem essa fuga. Eles vêm, evitam a fuga e mais que isso, eles eliminam, né, eles executam os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. No entanto, mesmo diante dessa vitória, quando eles chegam para Gideão, eles não chegam comemorando. O texto diz que estes homens chegam para Gideão e o que eles fazem? Que é isto que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Ou seja, no momento que era para se gloriar, louvar ao Senhor, um inimigo tão cruel, há 8 anos nos esmagando, foi derrotado, desbaratado, está fugindo como barata tonta e nós já vencemos. Eles retornam para Gideão, emburrados, bravos, e contendem com o homem e falam, olha, o que você fez? Que loucura é essa? Por que você não chamou a gente para batalhar também? Saiba que a tribo de Efraim é uma das tribos mais poderosas, é a tribo da qual descende Josué. Era uma tribo forte, poderosa e rica, como o texto diz. A resposta de Gideão apresenta para nós de que de fato Efraim tinha um poder financeiro e também bélico. Então eles ficam invocados com Gideão, bravos porque ele foi para a batalha. Gideão poderia ter dito, olha, o Senhor é que mandou. Não sou eu que estou comandando, é o Senhor que fez eu tirar todos os homens e ir com 300. Se você está bravo, mas Gideão o que ele faz? No meio da discussão, a palavra de Deus diz que a palavra branda, e ele ali, o que ele faz? Porém, ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Ele está dizendo, a casa do meu pai é pobre, o que nós produzimos nem se compara com o que vocês produzem. Sou nada, eu não sou ninguém. E olha, Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação do que vocês fizeram? Depois dele dizer isso, abradou-se a ira daqueles contra Gideão. Tim Keller, ao comentar esse texto, ele olha para a seguinte questão. Efraim, sendo uma tribo tão forte, eles, de fato, ao serem chamados, jamais se submeteriam a Gideão. Jamais eles se dobrariam à liderança deste homem. Era uma tribo poderosa, talvez uma das mais poderosas de Israel. E Gideão pediu para eles interceder o inimigo, e eles o fizeram. E, ironicamente, eles chegam bravos com essa atitude horrível, demonstrando egoísmo e orgulho.
Você acha mesmo que se Gideão tivesse convocado esses homens, essa tribo tão forte, eles se submeteriam? A crítica deles foi um resultado da frustração, não pelo fato deles não terem batalhado, guerreado. A verdade é que eles queriam estar em evidência. Somos uma tribo poderosa. Como nós ficamos fora dessa? O nosso nome não vai ser aclamado como o seu, Gideão. Eles estão expressando o orgulho contido em seu coração. E isso mostra que Deus acertou lá no começo ao falar para Gideão: não, você pode mandar esses soldados que você tem embora. Mandou uma boa parte, lembra? Mais que 99% dos soldados. Por qual razão? Esse povo, se eles vencerem, eles vão falar que é a força do braço deles, eles vão se gloriar, se vangloriar contra mim, vão roubar a minha glória. Portanto, eu quero que fique claro que vocês vão vencer com só 300, porque sou eu que estou dando a vitória. É eu que tenho que ser glorificado. A atitude de Efraim está mostrando que Deus é Deus mesmo, é verdadeiro, ele sabe o que faz. E Deus estava corretíssimo ao dizer que esse povo tem uma tendência a se vangloriar na vitória. Deus reduziu o exército para evitar esse tipo de postura. Efraim não teria respeitado nem se submetido ao juiz escolhido por Deus, porque é um povo orgulhoso e egoísta. A resposta de Gideão foi um tanto quanto diplomática, humilde. Mas será que Gideão ele é tudo isso mesmo? Será que essa resposta reflete o caráter desse homem verdadeiro, genuíno? Ou ele está apenas se esquivando diante de uma situação que pode ficar difícil para ele? Pois a tribo de Efraim é uma tribo mais forte do que a dele. Qual será a atitude de Gideão? Mas que coisa chata a atitude dessa tribo. Que decepção! No momento de vitória, de conquista, em vez de comemorar, eles vão brigar para saber quem é que tem o louro, né? O nome de quem é que vai ser exaltado. Em vez de festejar com Gideão e agradecer a vitória dada por Deus a eles, eles brigam e discutem. Criticam o homem, o coitado que estava ali morrendo de medo há pouco tempo, né? Não sabia se ia vencer com 300 ou não, estava lutando para confiar no Senhor. Mas eles, em vez de comemorar, eles vêm criticar, porque não foram chamados para liderar. A real razão pela qual o Efraim está bravo, os homens estão incomodados, é por causa do seu profundo egoísmo e orgulho. E ainda bem, né, irmãos, que foi nesse tempo e no dia de hoje isso não acontece. Isso não acontece mais no povo do Senhor, acontece? Alguém ficar, por que não me chamaram? Infelizmente, esse egoísmo e esse orgulho estão bem presentes em nosso meio. Quando não nos alegramos com as conquistas da igreja, pelo contrário, nós criticamos duramente, ficamos irritados, magoados porque não somos consultados, ou sequer avisados acerca de um projeto, de um programa que deu muito certo. Ficamos magoados, mas não porque não trabalhamos ou ralamos juntos com os nossos irmãos, mas porque não sobra glória para o nosso nome. Porque eu não estou na foto, não vou ser lembrado. Muitas vezes, o povo de Deus busca glória para si, por meio do seu serviço. Serviço que deveria ser para Deus, somente para a glória dele. E isso é muito difícil, é decepcionante, é bem desconfortável. Mas a verdade é que muitas vezes é isso que o povo de Deus é. Não deveria ser, mas infelizmente somos egoístas e orgulhosos. E eu convido você a examinar o seu coração diante do Senhor, diante da palavra de Deus. Quantas vezes você não agiu assim, com egoísmo e orgulho, mesmo diante do sucesso de um ministério da igreja? O acréscimo de algum irmão, o crescimento de irmãos que estão sendo discipulados. Você fica talvez de beicinho, só porque você não liderou ou participou. Não, não é para ser assim. Comemore,
se alegre, seja grato pelos que estão se envolvendo, se engajando, estão se dedicando na obra. O povo do Senhor deve desfrutar das vitórias que o povo alcança, que o povo de Deus alcança. Por mais que você não tenha participado, não deve ser um motivo de tristeza o fato de que seu nome não está lá, sua imagem não está na foto, ou você não foi consultado. Pelo contrário, aprecie a dedicação e o sacrifício daqueles que estão envolvidos. É bem complicado quando o povo de Deus age assim. É muito triste, mas o negócio vai ficando ainda pior. Você fala, mas é tão desagradável isso, pastor? Mas fica pior, meus irmãos. E o próximo ponto apresenta para nós que o povo do Senhor, além de egoísta e orgulhoso, muitas vezes é um povo desagradável, medroso, sente medo dos homens, e um povo escarnecedor. Gideão, depois de dar essa resposta um tanto quanto macia, sábia, para Efraim, ele pega seus homens, depois desse desconforto, e continua perseguindo o restante do exército dos medianitas. Ainda tem serviço para fazer. E o verso 4 nos diz: quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote: por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Ziba e Salmuna, reis dos midianitas. Os príncipes haviam sido mortos, agora ele está atrás dos cabeças, os líderes. Porém, os chefes de Sucote, que também é povo do Senhor, disseram: será que vocês têm Ziba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Ziba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote haviam-lhe respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei a sua torre. Veja como a resposta de Gideão mudou, Lá com Efraim, uma tribo mais forte: calma, vocês são muito poderosos e ricos, vocês venceram a batalha, os príncipes estão nas suas mãos, olha quem sou eu. Mas aqui diante de Sucote e Penuel, que provavelmente tribos inferiores, um povo menor, aí ele mostra o coração dele. Eles não dão o donativo, não auxiliam como deveriam, assim como Efraim, em vez de se alegrar e fazer parte, serem agradecidos pelo o sacrifício desses 300, fala: não, vocês querem pão, nós temos leite, temos água, nós temos aqui roupa, querem tomar um banho, querem espadas, nós precisamos fazer o que para participar nisso? Não, eles fazem o quê? Peraí, vocês querem comida, mas vocês já venceram a guerra. Tem uma versão que fala: vocês já têm a mão de Ziba e Salmuna? Não, vocês nem venceram, vocês estão pedindo o quê? Eu não quero participar disso não. Esses povos estavam do outro lado do Jordão. E muito provavelmente, eles estavam, talvez na mente deles, sendo precavidos. Porque se a incursão de Gideão desse errado, e o povo de Midian se reerguesse, os primeiros a serem exterminados seriam eles, que estavam lá do outro lado do rio, não tinha ninguém por eles. Então eles estavam falando assim: olha, antes que de fato vocês vençam, nós não queremos nos envolver, mas se de fato vocês vencerem, aí nós vamos participar de algum jeito. Mas agora, na hora da necessidade, da maior necessidade, eles se esquivaram, zombaram, foram medrosos. Gideão e seus homens exaustos pedem auxílio e eles negam. E ao invés de darem o auxílio, eles tiram sarro. Cadê os líderes? Vocês nem venceram. A resposta de Gideão é um pouco dura, mas já mostra um pouquinho do que ele é, de quem de fato Gideão é.
E agora ele segue irritado, com duas tribos, dois povos marcados para ele acertar. Gideão e seus homens prosseguem na jornada, ouvem essas respostas tão doloridas, essas negações de auxílio, e eles vão ao encalço de Ziba e Zalmuna. Sucote e Penuel, ao invés de participarem da investida contra os inimigos e auxiliarem o seu próprio povo, eles se mantêm confortáveis, com medo, e muitas vezes o medo traz essa reação, de zombaria. Quando você está com muito medo, você começa a tentar desequilibrar o outro com um sarrinho, com uma piadinha, e é o que eles fizeram. O medo deles, dos homens, dos midianitas, fez com que eles agissem assim, não se envolvendo, mas evitando, e ainda desestimulando, desmerecendo Gideão e seus homens. E, infelizmente, quantas vezes não é isso que acontece no povo do Senhor, na igreja de Deus? Pessoas que não se envolvem em ministério algum, muitas vezes por puro medo. Medo dos homens. O que vão pensar se eu fizer parte nisso? O que vão agir se eu me comprometer com aquilo? É melhor eu ficar escondidinho mesmo, Não quero ter comprometimento. Vão cobrar muito de mim. Então é melhor ficar só no banco, sentadinho. Quando der eu vou, quando não der eu não vou, não estou. Esse é meu papel. Paisagem. Tem gente que se conforma em ser paisagem. Não é isso que Deus quer. Infelizmente, a oportunidade foi dada para Sucote e Penuel. O que eles fizeram? Vamos ficar tranquilos, acomodados. Se vencermos, aí a gente faz alguma coisa. Tem muita gente assim na igreja de Deus hoje, que não está pronta a servir na batalha, a auxiliar os seus irmãos que estão no labor. Preferem ficar em sua comodidade e sossego. Poucos são aqueles que estão dispostos a abrir caminhos, a encabeçar ministérios para o avanço do evangelho, para o crescimento e o fortalecimento da igreja. São poucos os que se envolvem, que buscam, que se dedicam pela causa de Cristo. A maior parte prefere ser desagradável. Quando alguma coisa sai fora, ele vem para criticar, vem para zombar, mas tudo isso reflete a sua covardia, muitas vezes o seu medo, sua falta de temor ao Senhor, sua falta de fé. É isso que aconteceu aqui, e é muitas vezes o que acontece hoje. A maioria prefere ser desagradável, ingrato, zombador. Mas não é para ser assim. Não é para o povo de Deus ter essa postura. É para nos envolvermos, é para auxiliar, é para trabalhar, é para glorificar o Senhor por meio da nossa luta. Puxa, será que ainda dá para piorar? Será que a espada ainda vai mais fundo? Vai mais fundo. Terceiro ponto, além de egoístas e orgulhosos, desagradáveis, ingratos e covardes, o povo de Deus muitas vezes se torna cruel, rancoroso e vingativo. Versos de 10 em diante diz assim: Ora, Ziba e Zalmuna estavam em Carcor, com os seus exércitos, uns 15.000 homens, todos os que restavam do exército de povos do Oriente, pois 120.000 homens que puxavam a espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades, a leste de Nobá e Jogbeá, e atacou aquele exército de surpresa. Ziba e Zalmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os dois reis dos midianitas, Ziba e Zalmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha, pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote. Ele fez perguntas, e o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote. Ele disse: Vejam, aqui estão Ziba e Zalmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você tem Ziba e Zalmuna em seu poder, para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote.
derrubou a torre de Penuel, e vejam, e matou homens da cidade. Depois perguntou a Ziba e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E aqui um fato novo, que em nenhuma parte do texto aparece essa questão. E alguma coisa aconteceu nessa região que envolvia os familiares de Gideão. E veja o que ele diz: e eles responderam: como você, assim eram eles. Cada um se parecia com um filho de rei. Gideão disse: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter, seu primogênito: levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Ziba e Zalmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Ziba e Zalmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Veja como a postura desse homem muda diante da suposta humilhação que ele teve que enfrentar. Ele pediu ajuda para o próprio povo dele e o povo dele falou: não, quando você vencer, quem sabe nos envolvamos. E a resposta que ele tratou de dar não foi a mesma com Efraim, lembra? Olha, eu não sou nada. Aqui Gideão diz o seguinte: eu vou voltar aqui e vocês vão aprender a me respeitar. E ele vai, ele traz os reis e ele cumpre a sua palavra. Ele fez um voto, ele falou: eu vou vingar, eu vou mostrar para vocês quem sou eu. Com quantos paus se faz uma canoa? E o homem volta, e no meio do caminho o texto diz que ele encontra um rapaz que dá o nome de todo mundo, 77 anciãos, e eles prendem esses homens. Anciãos, irmãos, já imagina que são provavelmente homens experientes, idosos. E Gideão não tem pena de ninguém. Ele pega o próprio povo dele e ele dá uma surra com espinheiro, com mato que tem no deserto. Eu não imagino o que sejam esses pinheiros, mas eu sei que deve ter sido dolorido e um tanto quanto vergonhoso para esses homens. Muita carne macia rasgada com espinho muito pontiagudo. Foi uma cena horrível. Ele vai para Penuel e, além de derrubar a torre, o que ele faz? Ele extermina os homens, ele mata os homens. Gideão, o libertador, ele se transformou no carrasco, no inimigo do seu próprio povo. Muitas vezes, o povo do Senhor não é o que deveria ser. Gideão, por causa do seu orgulho ferido, tratou o seu próprio povo com crueldade, rancor e vingança. Ele não está mais na obra movido pela glória de Deus e o amor ao seu povo. Agora ele externou seu ego, seu orgulho, sua crueldade, seu rancor, o seu desejo por vingança. O texto mostra que estes reis haviam matado familiares de Gideão, 70. E ele fala: se vocês tivessem deixado eles vivos, vocês estariam vivos. Mas, como não fizeram, então ele ordena para o seu filho primogênito: mate os dois. Ele queria envergonhar estes homens sendo mortos literalmente pelas mãos de uma criança. Esse filho ainda não era um homem. Tanto é que ele treme, ele não consegue nem desembainhar a espada. Olha a loucura de Gideão. A vingança cegou ele a tal ponto de pôr o próprio filho em uma situação tão terrível. Endurecido e cegado pela vingança, ele então se arremete contra esses dois reis e ele os elimina. Gideão era encarregado por Deus para libertar o seu povo. Agora age como inimigo por causa da sua vingança pessoal. Ele age de forma rancorosa e cruel, vingativa, contra o seu próprio povo. Quantas vezes, meus amados irmãos e irmãs, nós não agimos assim? Com rancor, vingança, com crueldade, contra os nossos próprios irmãos.
Nos esquecemos de nosso dever de edificar, de amar e de cuidar. Mas às vezes por causa de uma respostinha, de uma atitude aqui ou acolá, nós nos inflamos em nosso orgulho e agimos com rancor, com crueldade. Somos implacáveis na busca, na sede da nossa vingança e nos tornamos inimigos daqueles que são os nossos irmãos. Isso acontece, irmãos, na liderança. Quantas histórias você já não ouviu de pastores que ao assumir a posição de liderança sobe para a cabeça e quando a congregação começa a contrariar por qualquer razão que seja, ele se torna dominador, vingativo, cruel, e ele aperta muitas vezes até estrangular, até a igreja se acabar. Quantas igrejas já não fecharam a porta por conta de homens que ficaram sem freio em sua crueldade, em seu rancor, em sua vingança? Esse é um cenário horrível de se contemplar, mas é isso que a palavra de Deus nos apresenta. O povo de Deus, muitas vezes, não é o que deveria ser. Mas não acaba aí. Apesar disso, ainda assim, Deus não nos abandona. Graças a Deus pela misericórdia dele. Porque se ele nos deixasse ao nosso bel prazer, não estaríamos no mapa mais. Mas ele segura as rédeas da nossa pecaminosidade, da nossa crueldade. O povo de Deus é um povo difícil mesmo. A igreja é, sim, muitas vezes um povo decepcionante. Mas o Senhor, o nosso Cristo, é o contraponto disso tudo. Nós podemos ser egoístas e orgulhosos, porém o nosso Senhor, Ele é sempre humilde e servo de todos. Nós muitas vezes somos desagradáveis, medrosos e zombadores. Ele nunca, Ele é sempre amável, corajoso em nos proteger e nos cuidar, e nunca zomba de nós, nunca nos menospreza, mesmo em nossa fraqueza e vergonha. Cristo nos acolhe, nos encoraja. Nós muitas vezes podemos ser cruéis, rancorosos e vingativos. O Senhor jamais. Ele é todo perdão, misericórdia, justiça e graça. Portanto, entenda isso de uma vez por todas. Não é pelo que nós somos, pelo que a igreja é, que você deve fazer parte da igreja. E sim, pelo que o Senhor é. É por Ele, por causa dEle, que devemos nos juntar à igreja, ao povo de Deus, permanecer, lutar para a glória de Deus e o progresso do Evangelho. Somos um povo difícil, muitas vezes um povo que vai te decepcionar, saiba disso. Mas lembre-se, o Senhor está agindo em nosso favor, Ele nunca nos abandona. E se temos avançado, é única e exclusivamente por causa dele. Desde o livro de Atos, lembra o início da igreja? Lá em Jerusalém, o Pentecostes. Olha só, Deus vem trazendo a igreja desde lá. Se não fosse a mão dele, nem teria começado. Mas ele não abandona o seu povo. E apesar de nós e do nosso pecado, das nossas dificuldades, ele tem trazido a igreja, ele tem conduzido a igreja, e ele tem usado esse povo imperfeito. No entanto, se chegamos até aqui, é porque Deus tem agido apesar de nós e através de nós. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e nos ajude a continuar e a avançar unidos, apesar das dificuldades que temos como povo de Deus. Essa é uma mensagem, irmãos, que o intuito não é desanimar, mas é trazer à memória de que se somos o que somos, não é por causa de nós, é por causa dele. Ele chamou para si um povo fraco, um povo que não tem habilidade,
Não somos o melhor que a terra produziu, saiba disso. Somos fracos e só podemos seguir porque a mão de Deus é quem nos conduz. Portanto, se você tem se decepcionado, tem percebido as falhas, as dificuldades do relacionamento dentro da igreja, não olhe para a igreja, não olhe para o povo, mas lembre-se do seu Senhor. Ele é o extremo oposto e é por causa dele, aquele que é a cabeça, que nós devemos fazer parte desse corpo. Corpo que tem sim suas dificuldades, mas que tem sido transformado. A verdade é que muitas vezes o processo parece muito lento, mas Deus tem nos transformado para a glória do seu nome. Portanto, não desanime, mas ame esse povo e em meio às dificuldades, olhe para o Senhor, o autor e consumador da sua fé, o nosso Jesus. Sirva, trabalhe para Ele e por Ele somente. Porque se agirmos como nós vimos os nossos irmãos lá atrás, perdemos de vista o Senhor, vamos ser o que nós não devemos ser. E isso não é agradável. Deus não é glorificado ali. Vamos orar. Pai amado, obrigado por sua misericórdia, por nos fazer enxergar as nossas dificuldades, por o Senhor nos apontar os nossos erros. Nos ajuda, Senhor, a aprender mais do Senhor, a ganhar mais do seu Filho, para que possamos ser aquilo que devemos ser e jogar fora todo o orgulho, o egoísmo, todo o nosso medo, nossa ingratidão, que possamos evitar a crueldade, a vingança, que possamos, ó Deus, expressar todo o amor que temos desfrutado de Ti, toda a misericórdia, a graça, para que, como família, possamos crescer e frutificar para a glória do Seu santo nome. Esse é o meu desejo, Senhor. Anima o nosso coração com a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito. Nos faz, Senhor, viver de fato para a glória do Seu santo nome. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém.